Rodrigo Silva de Góes, mais conhecido como Rodrigo, nasceu em Osasco, no dia 9 de janeiro de 2001. É um futebolista brasileiro que atua como atacante. Atualmente joga no Real Madrid. Aos 11 anos de idade, Rodrigo assinou contrato com o Santos. O menino da Vila rapidamente tornou-se o principal destaque das categorias de base do Peixe por causa do seu jogo ágil, dribles, resistência física e faro de gol. O atacante demonstrou muita facilidade para fazer gols durante todos os 6 anos nos times de base do Alvinegro. Ao lado do centroavante Yuri Alberto, também promovido ao profissional na mesma semana, o atacante era o principal goleador da equipe sub-17, alcançando estatísticas incríveis como 24 gols em 22 jogos pelo Campeonato Paulista Sub-17 de 2017. Em apenas uma partida, a joia santista marcou 6 gols. Devido ao excelente desempenho nas categorias de base do clube santista, o atleta foi convocado para todas as seleções de base do Brasil e foi o jogador brasileiro mais jovem a assinar contrato com a Nike, aos 11 anos. Em 21 de julho, Rodrigo assinou seu primeiro contrato profissional. Um acordo de 5 anos com multa rescisória de 50 milhões de euros. No dia 1 de novembro, ele foi promovido à equipe principal por Elano, técnico interino na época. No dia 4 de novembro, Rodrigo, aos 16 anos, fez a sua estreia na equipe principal ao substituir Bruno Henrique na vitória por 3-1 contra o Atlético Mineiro na Vila Belmiro, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Rodrigo iniciou a temporada de 2018 como reserva. O técnico Jair Ventura ficou incumbido de lançar o garoto. Era de praxe o comandante da equipe santista colocar a jovem estrela em campo na segunda etapa das partidas. No dia 25 de janeiro, marcou seu primeiro gol como jogador profissional, virando a partida em 2-1 contra a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, pelo Campeonato Paulista. O treinador tentou lançá-lo no time profissional aos poucos, alegando que o prata da casa não possuía suporte físico para aguentar 90 minutos e que acelerar este processo poderia queimar etapas do processo de formação do atleta como jogador profissional, mas foi quase que obrigado a emplacar o jovem como titular após pedidos constantes de conselheiros, dirigentes e, principalmente, torcedores de redes sociais e arquibancadas. Cerca de 10 partidas após o início da temporada, no dia 4 de março, Rodrigo estreou como titular da equipe alvinegra no clássico contra o Corinthians, válido pelo Campeonato Paulista, que terminou empatado em 1-1. Em 7 de março, Rodrigo foi convocado para a seleção brasileira sub-20, porém foi dispensado pela CBF a pedido do presidente do Santos. No dia 15 de março, aos 17 anos, 2 meses e 6 dias, após fazer o segundo gol da vitória por 3-1 do Santos sobre o Nacional, do Uruguai, no Pacaembu, Rodrigo tornou-se o jogador mais novo a marcar um gol pelo Santos na Copa Libertadores da América. O recorde acabaria sendo batido por Kaique, que marcou o gol da vitória do Santos sobre o Deportivo Lara, da Venezuela, por 2-1 na Vila Belmiro em 9 de março de 2021, com 17 anos, 1 mês e 25 dias. Marcou seu primeiro hat-trick da carreira no dia 3 de junho. Os 3 gols foram em cima do Vitória, na Vila Belmiro, na goleada por 5-2 pelo Campeonato Brasileiro. No dia 15 de junho de 2018, Rodrigo foi contratado pelo Real Madrid por 45 milhões de euros, 193 milhões de reais, na cotação da época. O Santos recebeu 40 milhões de euros, 172 milhões de reais, o equivalente a 80% da multa rescisória, mas Rodrigo só se apresentou no clube espanhol em junho de 2019. Depois de ter atuado em algumas partidas da pré-temporada, estreou oficialmente pela equipe merengue no dia 25 de setembro de 2019, contra o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol. Aos 25 minutos do segundo tempo, entrou no lugar do compatriota Vinícius Júnior e marcou o segundo gol do Real, definindo a vitória por 2-0. Já no dia 30 de outubro, anotou seu segundo gol pelo clube, o primeiro da goleada de 5-0 contra o Leganés. No dia 6 de novembro de 2019, ao marcar um hat-trick contra o Galatasaray, Rodrigo tornou-se o brasileiro mais novo a marcar um gol na Liga dos Campeões da UEFA, aos 18 anos e 301 dias. Além dessa marca, Rodrigo tornou-se o segundo mais jovem da história da competição, atrás de Raul Gonzalez, a marcar um hat-trick em uma partida. Rodrigo encerrou sua primeira temporada no Real com 26 jogos e 7 gols.
Em 2020 a 21, Rodrigo encerrou a temporada ainda como reserva, porém fez 33 jogos e anotou 2 gols. Em 12 de abril de 2022, depois de entrar como substituto no segundo jogo das quartas de final da Champions League contra o Chelsea, Rodrigo marcou de voleio para levar o jogo para a prorrogação, em que Karim Benzema marcou o gol da vitória de cabeça, permitindo ao Real Madrid avançar para as semifinais. Já em 30 de abril, Rodrigo ajudou o Real a conquistar seu 35º título da La Liga depois de marcar 2 vezes em uma vitória por 4-0 contra o Espanyol no Bernabéu. No dia 4 de maio de 2022, em jogo válido pelas semifinais da Liga dos Campeões, Real Madrid estava sendo eliminado da competição até os 90 minutos do segundo tempo, quando Rodrigo fez um doblete histórico em cima do Manchester City em apenas 2 minutos, levando a equipe do Real Madrid para a prorrogação. Na prorrogação, sofreu um pênalti de Rúben Dias. Benzema ofereceu a bola para Rodrigo marcar um hat-trick, mas o brasileiro preferiu deixar o francês, batedor oficial, bater a penalidade. O atacante converteu a penalidade e a equipe madrilenha venceu no placar agregado por 6-5 e foi à final da competição. Encerrou essa temporada com 49 jogos e 9 gols, com certeza a sua melhor temporada com a camisa merengue. Em 7 de novembro de 2022, Tite anunciou a convocação da seleção para a Copa do Mundo 2022. Entre muitos nomes certos no Catar, o de Rodrigo foi chamado para disputar o torneio. Rodrigo fez sua estreia na Copa do Mundo na vitória de 2-0 da seleção brasileira sobre a Sérvia, em 24 de novembro, entrando aos 28 minutos do segundo tempo. Gols de Richarlison, o Estádio Nacional de Lusail, no Catar. A partida foi válida pela primeira rodada do Grupo G. Rodrigo fez seu segundo jogo em 28 de novembro. Ele voltou para o segundo tempo no lugar de Lucas Paquetá, onde a seleção brasileira venceu a Suíça por 1-0 no Estádio 974, pela segunda rodada do Grupo G do Mundial. O único gol do confronto foi marcado por Casemiro, no segundo tempo. Rodrigo jogou sua terceira partida na Copa, entrando como titular. A seleção brasileira perdeu para Camarões, por 1-0, pela última rodada do Grupo G. 23 O Real Madrid derrotou o Al-Ahly, do Egito, por 4-1, em 8 de fevereiro de 2023, pela semifinal do Mundial de Clubes no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, Rabat, a segunda maior cidade de Marrocos. Com a ausência de Karim Benzema, Rodrigo teve a chance de atuar entre os titulares e correspondeu às expectativas. Ele marcou um dos gols da goleada por 4-1. No Real Madrid conquistou Supercopa da Espanha, 2019 a 20, 2021 a 22, Copa do Mundo de Clubes da FIFA, 2022, Campeonato Espanhol, 2019 a 20, 2021 a 22, Liga dos Campeões da UEFA, 2021 a 22, Supercopa da UEFA, 2022. Essa foi a história de Rodrigo. Deixe seu like e se inscreve no canal. Valeu!